Gravando a partir de agora, Luciano. E a startup e a aceleradora vencedora, a Darwin Startups, que tem sedes espalhadas aí no Brasil, mas eu acho que a sede principal delas é em Florianópolis, Santa Catarina. Então, só para vocês verem aí, né, que esse mundo é um mundo bem desenvolvido. Esse é o 8º ano do Prêmio Startup Awards, e é bem legal a gente acompanhar. É sempre realizado no fim desse evento, o case, né, a entrega desses prêmios, né? E é sempre uma cerimônia bem legal, é sempre alguém assim famoso, um influenciador que apresenta, né? E é sempre um super-herói que é o troféu, né? O último ano foi um troféu do Batman, bem interessante. Ok, então vamos, depois desse banho aí, né, um pouquinho sobre esse, para a gente ver o tamanho aí do mercado, né, desse movimento grande, né, do ecossistema empreendedor brasileiro. Esse prêmio é criado pela ABS Startups, Associação Brasileira de Startups, que é sediada aqui em São Paulo, capital, na Vila Olímpia, ali no hub de inovação, que é o Cubo. Muito bem, e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre o Business Model Canvas, né? Já entramos aí na parte 3 aí, né, na parte 2, na verdade, né, do nosso Canvas aí, que é a parte do lado esquerdo, e falamos na semana passada de recursos chaves, tudo aquilo que é necessário ter para fazer o nosso projeto acontecer. E agora a gente vai falar sobre aquilo que é necessário fazer para o negócio sair do papel. Então, recursos chaves, o que a gente precisa ter. E agora, o que a gente precisa fazer, né? Que são as atividades-chave. Eu acho que aí a gente vai entrando cada vez mais no sentido de construção operacional de um negócio, né? Então, estávamos bem assim ainda nesse período de ideias, de ideação das coisas. Agora a gente está entrando assim mais para tentar botar o pé no chão. Que tipo de recurso a gente tem, né? Falamos de recursos físicos, recursos financeiros, recursos intelectuais, né? Recursos de estrutura. Desculpa. E agora a gente vai falar sobre que operação, que coisa eu preciso fazer, que ação eu preciso fazer para que, com os recursos que eu tenho, as coisas andem, não é? Então, que é essa pazinha aqui que a gente tem no ícone, né? Os ícones do Business Model Canvas são ícones bem interessantes mesmo. Então, o que são essas atividades-chave? Eu coloquei essa definição que está no livro, né? Essa definição está no livro do Business Model Canvas, feito pelos autores originais, né? O Alex Stoward e o Yves Pigneur, né? E atividades-chave são as ações imprescindíveis para que o modelo de negócio proposto funcione. Então, qualquer coisa que você for fazer, por mínima que seja, você tem que ter atividades, ações que são essenciais. Veja que, nesse lado do Canvas, tudo está complementado com a palavra chave logo em seguida. Isso quer dizer que a nossa construção aqui é uma construção baseada em coisas que são prioritárias e essenciais, né? Que são vitais. Que sem isso não se consegue fazer nada, não se tem negócio se não fizer isso, certo? Esse termo chave no final, né? Que em inglês às vezes a gente também usa o termo key, né? A gente também tem um outro termo para chamar isso, que é o termo de fator crítico de sucesso. Então, não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, né? Um fator crítico de sucesso. O que é um fator crítico de sucesso? Fator crítico de sucesso é alguma coisa que sem ela não há possibilidade alguma de que haja sucesso num negócio ou em qualquer tipo de projeto.
que haja um funcionamento de qualquer tipo de coisa, não é? Então, por exemplo, um fator crítico de sucesso para que eu consiga cozinhar na minha casa, por exemplo, é ter um estoque de gás, não é? De gás de cozinha. Se eu não tiver gás de cozinha, eu não consigo cozinhar. Então, se o gás de cozinha é tão essencial assim, logo ele é um fator crítico de sucesso. Nesse caso, um recurso-chave, não é? Mas eu posso estender essa linha de raciocínio para outros tipos de ações. Como, por exemplo, mais uma vez vou citar aqui o Sacolão, que foi fundado aqui, que foi criado, aberto, perto da minha casa aqui, né? Então, o que seria um fator crítico de sucesso para um sacolão desse? Vamos pensar um pouco no negócio sacolão, né? O negócio sacolão é um formato de feira livre dentro de um estabelecimento similar a um supermercado. Ele está ali entre o mercado e a feira livre, não é? Trabalhando basicamente com verduras, legumes e frutas. Não é? Então, verduras, legumes e frutas, eles são alimentos, eles estão da categoria de alimentos, de víveres, né, que a gente chama. Então, dentro dessa categoria, a gente tem duas subcategorias, por assim dizer. A gente tem os alimentos perecíveis e os não perecíveis. No caso do sacolão, a gente tem, logicamente, alimentos perecíveis. Então, a rotatividade e a escalabilidade ali da venda tem que ser muito alta, não é? Porque se eu deixar demais uma alface, um pé de alface, um pé de couve, né? Ali muito tempo, ele vai estragar muito rápido. Outros produtos, como frutas, vão estragar um pouquinho mais rápido, dependendo também dela. E alguns legumes podem até ficar um pouco mais de tempo, como a batata, por exemplo. Mas você tem que ter um range de troca desse produto, né, da prateleira, muito, muito pequeno. Né? O tempo é pequeno, o range de tempo é pequeno. Então, é super necessário para uma empresa como essa, que não é uma feira livre, que tem assim um período curtíssimo, né, de funcionamento, que é um domingo, um dia na semana, né, só começando ali às 5 da manhã e às 2 da tarde já está começando a desmontar tudo, né? Um sacolão como esse tem uma estabilidade de tempo e local perene, não é? Então, o profissional ali que é dono, o empreendedor que é dono de um negócio como esse, ele precisa olhar muito os seus produtos para ver se eles não estão ultrapassando o prazo de validade, no caso, a perecibilidade ali desses produtos, que são produtos naturais, né? E logo, essa busca que o empresário, que o empreendedor ou que um funcionário dessa empresa vai fazer para olhar se os produtos já não estão passando um pouco do prazo, se já não estão ficando podres, né, para retirar eles ali da prateleira, ou se ele está percebendo que vai entrar num período de depreciação ali, né, se é que eu posso chamar esse nome, né, depreciação, o pessoal de contabilidade vai ficar bravo agora, né? Então, da depreciação da fruta, da verdura, etc., e colocá-lo em outra gôndola, fazendo uma oferta para que ele possa sair rápido. Então, este processo é um fator crítico de sucesso para o sacolão. Concordam comigo? Se eles não fizerem isso, vai começar a apodrecer tudo ali em cima, o apodrecimento de uma maçã do lado da outra, de uma laranja do lado da outra, de uma tangerina do lado da outra, vai ocasionar o quê? Uma perda muito grande dos recursos que eles têm, no caso, o estoque que eles têm. E aí eles vão ter que jogar isso fora depois, etc. Então, olhar os produtos e verificar a sua perecibilidade é um fator crítico. Só que ele não é um fator crítico do tipo recurso-chave, ele é um fator crítico do tipo atividade-chave.
Então, é uma atividade que, num tipo de negócio como esse, deve ser feita todos os dias, sei lá, de manhã cedo ou no fim da tarde, pelo menos uma vez, né? Então, isso é uma ação, como diz aí no slide, uma ação imprescindível para que o negócio funcione. Verificar isso. Então, qualquer tipo de negócio exige ações imprescindíveis, que são as atividades chaves. Então, para uma atividade ser chave, assim como o recurso deve ser chave, para um recurso ser chave, ele precisa entrar nessa categoria do que chamamos de fator crítico de sucesso. Sem ele, o negócio vai por água abaixo. É crítico fazer isso se eu quero ter sucesso, né? Então, ele é um FCS, né? E eu ia escrever aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo, FCS, fator crítico de sucesso, tá? Então tá aí, um fator crítico de sucesso. Quando o pessoal pede para eu explicar melhor o que é um fator crítico de sucesso, eu digo assim, hoje em dia um fator crítico de sucesso, diferente da minha juventude e infância, né? Também diferente aí da juventude do professor Wellington, um fator crítico de sucesso é um controle remoto na televisão. Você compraria uma televisão sem controle remoto hoje em dia? Lógico que não. É imprescindível ter um controle remoto na televisão. Então, eu cresci com televisão sem controle remoto. Eu tinha uma Telefunken em casa que a gente trocava assim, parecia um botão de fogão, né, professor? Tá, 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 né? Eu tive uma dessa preto e branco ainda, quando a gente era criança. Eu assisti a a Olimpíada de Seul, em 88, numa TV dessa. Então, era uma tecnologia muito grande, mas hoje em dia, quem é que vai comprar uma televisão sem controle remoto? Então, eu exemplifico o controle remoto da televisão como um fator crítico de sucesso para que alguém consiga vender uma televisão hoje, né? Então, todo negócio precisa de tem fatores críticos de sucesso. E se esse fator crítico de sucesso for uma ação, aí a gente chama de atividade-chave, né? Então, são essas ações imprescindíveis. Tudo bem até aqui? Deu para entender com esse preâmbulo aí? Se tiver alguma dúvida, joguem aqui, por favor, no chat para a gente responder, tá? Então, vamos lá, né? O fator crítico de sucesso, no caso, a atividade-chave, né? O fator crítico como ação, a atividade-chave, ela está coligada com essa área funcional da administração e da gestão, né? Então, a gestão tem algumas áreas que a gente chama de áreas funcionais. Então, tem marketing, finanças, recursos humanos, tal, estratégia, e temos aqui a área de operações. Então, se a área lá atrás de relacionamento estava ligada com a área funcional do marketing, canais estava ligado com a área funcional da logística, atividade-chave está ligado com a área operacional de operações do negócio, né? Então, o que é a operação de um negócio? É o funcionamento dela do cotidiano. É a forma com que ela produz o seu produto, serviço. Ok? Então, uma fábrica, o que é a operação do negócio de uma fábrica? São as atividades que ela faz. A linha de montagem, né, o embalamento, o armazenamento, a compra da matéria-prima, né, a entrega do produto, são as atividades operacionais do negócio. Então, dentro da operação do negócio, a gente tem a logística, a gente tem a parte de tecnologia, a TI, né? Ela está dentro da parte de operação do negócio, ela é uma atividade de suporte à operação, para o negócio funcionar. Certo? Então, uma fábrica tem a operação no seu processo de fabricação, no seu processo fabril. Uma empresa prestadora de serviço tem nesse serviço, né, no ato da prestação do serviço, a sua operação.
né? Então, uma empresa de primeiro setor, lá de agricultura, no agribusiness, né? Então, tem na sua operação aquele processo de plantio, colheita, armazenagem, estocagem, entrega, né? Então, isso é a operação do negócio. A parte no Canvas de atividades chaves se relaciona com a operação do negócio, com a forma como o negócio é constituído aí no seu dia a dia, né? Como é que ele é feito no seu dia a dia. Tá certo? Muito bem. Então, que atividades são essas? A pergunta, né? Então, para ficar mais claro ainda, essas atividades são as tarefas essenciais que a empresa precisa executar para que possa atingir os seus objetivos. E, para isso, atender os 4 pontos principais do lado direito do Canvas, né? Que são atividades essenciais, as tarefas, as ações essenciais para que eu faça funcionar a minha proposta de valor, né? Na verdade, está segmentos de clientes, ali está errado, é canais, né? Então, para as tarefas essenciais para que os meus canais de distribuição funcionem, para que o meu relacionamento com o cliente funcione e para que a minha monetização proposta funcione. Então, são todas as atividades necessárias para que os 4 itens, né, que está aqui, está errado, não é segmento de clientes, é canais de distribuição. Tá certo? Beleza. Então, antes da gente definir e pensar juntos quais são essas atividades, que tipos de atividade existem, como essas atividades se propõem, eu preciso entender qual é o produto central, o core business do meu negócio. Então, o meu negócio, ele é um negócio onde o seu produto final é um produto físico, é um bem, né, que está nessa bolinha de cima. Será que ele é um produto do tipo serviço? Ou será que ele é um produto do tipo 100% digital e com uma operação 100% digital? Qual será, né, o meu produto? Qual será o meu negócio? Cada um desses 3 exige um tipo de pensamento, de atividade-chave diferente. Então, como eu falei aqui, se for produtos aqui, leia essa parte, produtos como bens físicos, ou fabricação ou venda de bens físicos, né? Então, pense comigo, uma fábrica, ela tem operações diferentes de um comércio de produtos. Então, está lá o comércio, um supermercado, né? Uma revendedora de carro, o que quer que seja aí, né? Vende produtos, comércio. Um comércio é completamente diferente em suas operações de uma fábrica, e as duas trabalham com bens físicos, né? Então, tem que entender, porque cada tipo de negócio tem as suas atividades-chave. E como a gente falou, a atividade-chave de uma fábrica é o seu processo de fabricação, o seu processo fabril, as máquinas e tal. Já num comércio, a atividade-chave é o quê? O processo de vendas. É a atividade-chave. Sem vendas, não tem comércio, né? E é diferente completamente de uma empresa prestadora de serviços, como um escritório de contabilidade, como uma empresa da área de tecnologia, como um cabeleireiro, como uma empresa aí que você não tenha um negócio com bens tangíveis, né? Um banco, por exemplo. Então, dentro de uma prestadora de serviço, você tem um outro tipo de operação que vai pedir outras atividades-chave. E cada tipo diferente, lógico, vai ter as suas atividades-chave. Então, um escritório de contabilidade é totalmente diferente em sua operação de um salão de cabeleireiro ou uma clínica de estética, não é? E em terceiro aqui a gente tem negócios 100% digitais, onde o seu produto é digital, né? Que também tem uma operação
completamente diferente, tem aí suas bases, né, muito ligadas a questões relativas a atendimento, né, ao funcionamento de um software, e etc, etc. Claro que nem todos os tipos de produtos eles são isolados entre si, então há interseções, né? Então, por exemplo, o Uber é um produto digital aqui, né? Quer dizer, um produto não, é uma operação digital que tem também um pouquinho de operação de serviços, né? Que é levar a pessoa de um lado a outro, não é? Já, por exemplo, o Waze é 100% digital, não tem um serviço extra digital no mundo real. Então, você tem produtos também, né? Empresas, por exemplo, de e-commerce. Então, ela tem o produto, ela tem o estoque e tem aqui uma interseção com o meio digital. Então, essas interseções, entender essas interseções são importantes para que a gente consiga criar ou pensar as melhores atividades chaves para o negócio. Certo? Bem, então, vamos continuando aqui. Então, essas atividades chaves, elas são pensadas como uma verdadeira ponte, né, entre a proposta de valor e o segmento de clientes. Então, pensando lá do lado direito do Canvas, né? Pensando lá do lado direito, né? Então, quando eu monto a proposta de valor para aquele grupo específico de pessoas, então essa ponte que vai levar essa proposta de valor via canais de distribuição e via os pensamentos aí de marketing da empresa, elas são as atividades-chave do negócio, são as ações. Essas ações que são verdadeiros fatores críticos de sucesso. É uma verdadeira ponte mesmo, não é? Porque não dá para um carro atravessar uma baía, um oceano ou um rio sem ter a ponte no meio. Então, não dá de forma alguma para uma proposta de valor ser entregue para alguém sem pensarmos nas ações, nas atividades chaves do negócio. E essas atividades chaves, elas acabam por tomar a grande parte do esforço que a empresa vai fazer para se manter em pé. Porque, como eu falei, elas estão conectadas diretamente no que chamamos de operação do negócio. Então, se um recurso é um fator crítico de sucesso, mas muitas vezes um fator crítico tangível ou verificável através de um indicador de performance, né? Eu preciso de X de recurso financeiro, eu preciso de X computadores, eu preciso de X escritório, eu preciso de X pessoas, né? Então, é quantificável. A atividade-chave, você só consegue quantificá-la ao final do processo, quando ela é entregue para o cliente, né? Quando o processo termina, né? Então, a necessidade de você ficar atento e buscar constantemente a eficácia, né? Custos mais baixos, qualidade mais alta, não é? A presença de tecnologia constante ali para evitar erros e tal, isso é essencial para qualquer tipo de negócio funcionar. E nesse item aí, né, da ponte, né, é nesse item que muitas empresas vacilam. Né? A gente, às vezes, gosta de botar a culpa, né? Às vezes a dizer, a gente não vendeu direito, por isso que a empresa faliu. A empresa faliu porque pediu muito dinheiro emprestado e não conseguiu pagar. Ou então, porque o marketing não foi bem feito, etc. No fim das contas, essas questões muitas vezes são apenas sintomas. E o real problema acontece aonde? O real problema acontece no fraco desempenho, no desempenho ineficiente da operação do negócio. Então, eu fico imaginando, né, voltando então ao exemplo que demos no início da nossa conversa.
Fico imaginando ali o sacolão aqui do bairro, né? Imagina se ele não faz essa avaliação dos produtos perecíveis todos os dias. Imagine se ele não faz uma compra de forma maior num Ceasa, né? Fica comprando com distribuidores sem passar pelo Ceasa, né? E aumentando o custo do seu produto. Né? Eu fico imaginando se ele não fizesse algumas ações, fatalmente o seu negócio estaria rumo ao fechamento, rumo à falência. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o negócio não funciona direito e acaba entrando em maus lençóis por causa de uma operação ineficiente, de uma operação mal pensada, né? E em negócios da área de tecnologia, de inovação, de criatividade, de inventividade, em negócios do tipo startup, né? Essa questão das atividades-chave são ainda mais prioritárias, muito mais prioritárias. Porque se você não fizer direito, é muito certo que você não vai conseguir investimentos de terceiros e vai deixar o seu negócio insustentável, né? E aí você fatalmente sucumbirá aí às forças do mercado, né? Sucumbirá a esses momentos muito terríveis, né? Só quem sabe, só quem passou por isso sabe, uma empresa com problemas financeiros, uma empresa demitindo pessoas, uma empresa fechando, né? Dá uma sensação tremenda de impotência, né? Aquele negócio de não poder fazer mais nada e ter que fechar um negócio. E muitas vezes você tem funcionários e atrás de cada funcionário você tem pessoas ali, famílias, filhos, né? E aí é muito complicado. O Jonathan Miranda pergunta: um aplicativo fora do ar, um erro dentro do aplicativo, os bugs do aplicativo fazem parte da operação dos negócios, as falhas? Bingo, Jonathan. Bingo, bingo, bingo. Exatamente. Você captou a mensagem. Então, uma empresa que é daquelas três bolinhas lá, né? Uma empresa que está aqui na bolinha do digital, né? Então, o fator crítico de sucesso dela qual é? O aplicativo funcionar 100% do tempo. É um fator crítico de sucesso, é o controle remoto dela. Então, se uma empresa que é baseada num aplicativo estar com erros, está com mau funcionamento, ou até mesmo ele totalmente fora do ar, temos um problema de atividade-chave. Temos um problema fatal de atividade-chave. Né? E isso vai ocasionar uma série de problemas para esse negócio, principalmente em relação a marketing, de falta de confiança. Então, você que usa um aplicativo, que joga ali um joguinho e tal, e esse aplicativo falha, a confiança para a gente recuperar depois é muito difícil. Isso, é tipo ir no KFC e tá faltando frango. Pronto. Mais ou menos isso. O frango é um fator crítico de sucesso para o KFC. Né? Engraçado, né? Você fala disso, Fábio, meu xará, a gente fala disso e fica pensando, né? O tanto de frango no KFC, aquela fila de gente, né? Imagina os fornecedores, né? Então, o fornecedor que o KFC precisa, né? Vamos relembrar disso na nossa próxima aula, que vamos falar de parceiro-chave, né? Então, um fornecedor bom é um fator crítico de sucesso também para uma empresa como essa, por exemplo, né? Muito bem. Então, vocês captaram bem aí, né? Só relembrando, isso aqui é muito importante, já que a gente voltou nessa bolinha, é muito importante relembrar que há as intersecções aqui, né? Então, dificilmente hoje em dia um produto é 100% alguma coisa. Talvez a gente tenha mais isso no lado digital, né? Mas
empresas que fazem bens físicos, ou produção ou venda, e empresas prestadoras de serviço, dificilmente hoje em dia elas vivem sozinhas, sem alguma intersecção com as outras bolinhas, né? E aí você tem que pensar que muitas vezes nessa intersecção está o fator crítico de sucesso, correto? Então, por exemplo, uma empresa que vende algum produto muito especializado. Por exemplo, minha esposa que trabalha na área de fisioterapia dermatofuncional estava comprando um aparelho que parece, eu não sei nem explicar direito, uma caneta gigante assim que esquenta na ponta que você usa para tirar verrugas, É né? laser, professor. Não, não é um laser, é um negócio que queima mesmo. Ele trabalha com esquentando ali com um alto grau. É mais parecido com um bisturi do que um laser. Só que é portátil, assim, você usa com bateria, você aumenta a potência do negócio. Então, ela foi comprar isso numa loja baita especializada no tema, que faz importação dos produtos, que é ali em Moema. Então, tu imagina, cara, essa empresa não pode ser só uma empresa de comércio. Ela precisa ter uma prestação de serviço muito grande por trás, muito, muito intensa. Então, ela precisa ter ali uma, um apoio de venda muito grande, um negócio que busca garantir um pós-venda, tal. Então, essa questão do atendimento e do pós-venda, que está aqui na intersecção com serviços, é um fator crítico de sucesso para essa empresa. Né? É um super fator crítico de sucesso. Então, às vezes, é nessa interseção aqui que está o sucesso dos negócios. Né? E aí tem que ficar bem esperto. Bem, estamos chegando às 8h30 agora, vamos dar aquele intervalinho de praxe para vocês, né? E a gente volta já já, então. Ok? Vou dar uma pausa aqui na gravação. Pronto, então vamos voltar aqui da gravação, né? Então, gravando agora, já vimos a relação das atividades chaves com a ideia do fator crítico de sucesso, né? Deu para entender o que é esse conceito de atividades chaves. Vamos ver agora, então, a tipologia, né? Que tipos podem existir de atividade-chave, né? Então, o primeiro tipo são as atividades chaves voltadas à produção, não é? A produção, que são as atividades chaves aí mais voltadas para aquela primeira bolinha que a gente viu lá em cima, né? Que são atividades mais de empresas que têm bens físicos, né? Então, primeiro item aqui, todas as ações relacionadas com desenvolvimento, fabricação e entrega de produtos, né? Então, bem operação do negócio mesmo, de produção, né? De manufatura. Geralmente envolve quantidades significativas de um produto, para fabricação, na verdade, envolve a fabricação de quantidades significativas. Então, é a ideia daquela questão da produção ou venda em escala, não é? Então, às vezes, você tem um negócio mais simples, artesanal, né? Então, quanto mais artesanal o negócio, menos atividades-chave são necessárias, né? É mais necessário o recurso humano ali, o artesão, e os recursos de matéria-prima como fatores críticos, né? No caso de uma empresa que faz um produto em série ou vende um produto em série, como um supermercado, aí sim, isso acaba sendo uma atividade-chave, né? A venda ou a produção, a armazenagem, o estoque, né, desse tipo de negócio, não é? E por fim, normalmente a gente tem aqui esse tipo de atividade-chave em negócio de manufatura, ou seja, de produção de produtos, de fabricação de produtos, né? Tem aqui a pergunta do Jonathan: Uber Eats seria produto mais serviço mais digital? Sim, dá para unir as três coisas, né? Uma pizza, né, por exemplo, uma pizza, o produto físico, né, o serviço, a entrega, né, e o digital, que é a plataforma de canal ali, né, de contato, né? Seria mais ou menos isso. Embora oficialmente a questão da comida, né, se ela for num restaurante, a gente considera como um negócio do tipo serviço.
Mas como ali é um delivery, né, a gente pode considerar aquilo como um produto também, um produto perecível. Né? Muito bom. Então, o segundo tipo de atividade-chave são atividades-chaves que envolvem resolução de problemas, não é? Então, são organizações que buscam soluções exclusivas para problemas específicos. Aí que a gente tem como exemplo hospital, consultoria, todas as prestadoras de serviço, né, elas estão aqui envolvidas nesse ponto, né? São empresas que têm no conhecimento a base do negócio. Então, um prestador de serviço, muito do seu negócio é o conhecimento que ele detém, correto? Então, um escritório de contabilidade, muito é do conhecimento do contador. O negócio central é o conhecimento das técnicas, legislações, não é? Que esse profissional tem, ok? Metodologias, né? Consultor, né? O consultor ele basicamente trabalha com metodologias de negócio, né? Com metodologias de trabalho. Então, estão dentro de atividades que são baseadas nisso que a gente chama de conhecimento, não é? Que são tem muito com a presença humana, né? A necessidade muito ainda da presença humana, pensando, propondo, criando, agindo, né? No caso de, por exemplo, uma clínica médica, né? Então você tem muito ali do humano, do médico, do atendente, do enfermeiro e tal, né? Então, esse tipo de atividade é uma atividade que a gente chama de resolução de problemas, né? E aqui a gente tem muitos tipos de atividade-chave, né? Inclusive, eu lembro de ir num hospital fui fazer uma consulta no hospital e eles fizeram assim foi bem interessante que o médico abria no computador na minha frente um fluxograma e ele ia nos passos do fluxograma, né? Ele fazendo ali aquele processo de anamnese, né? De olhando, de perguntando, diagnóstico ali e tal, e ele ia passando umas etapazinhas que tinha no computador como se fosse um diagrama, né? Aí, olha só, né? Atividade-chave mesmo, né? Botando ali uma coisa quase que automatizada para o médico seguir, né? Eu achei bem interessante esse negócio. Bem, vamos andando aqui, continuando, a gente tem a atividade-chave de plataforma, né? O que é atividade-chave de plataforma? É aquela atividade-chave onde a gente tem uma empresa baseada no desempenho de softwares, né? Conforme o Jonathan colocou mais lá atrás, né? Um aplicativo fora do ar é um problema de desempenho de software, né? De desempenho de estruturas tecnológicas, né? Então, essa plataforma que muitas vezes é uma plataforma digital, não é? Ela é uma essencialidade para a sobrevivência dessa empresa. Então, ela tem que captar muito bem ali profissionais, estruturas físicas e tecnológicas que suportem a operação daquele software, daquela solução digital. Não é? Porque se ela falhar, o negócio falha. Né? Então, o trabalho aí é a gestão da plataforma e os fornecimentos de serviço aliados a ela, né? Conforme o Jonathan também colocou ali, né? Um exemplo do Uber Eats. Então, o trabalho aqui, a definição dessas atividades chaves que se tornam fatores críticos de sucesso tem a ver, então, com a gestão dessa plataforma tecnológica, que não pode falhar nunca, e no fornecimento de serviços aliados a ela. Então, percebam, se a pizza né, for ruim, se o negócio ali, se a comida for entregue de forma ruim, isso não afeta apenas a empresa que foi a fabricante, a pizzaria que foi a fabricante da pizza, ela também, de certa forma, arranha a marca, arranha a imagem do aplicativo que liberou para que aquela empresa de baixa qualidade estivesse aliada a ela.
Compreende? Então, isso também é importante. A gente que tem uma empresa desse tipo, verificar também os serviços que estão aliados a essa plataforma. Correto? Então, a gente tem esses 3 tipos aí de atividades-chave, né? E aí, eu vou aqui apresentar alguns tipos de atividades-chaves bem comuns dentro desses outros 3 tipos, né? Em outras áreas também dos negócios, só para vocês sacarem assim, o que pode ser uma atividade-chave que vai se tornar um fator crítico de sucesso, né, nesses negócios. Então, a gente tem atividades-chaves relacionadas a desenvolvimento e a pesquisa nas empresas, né? Então, a própria pesquisa de novos produtos, não é? O desenvolvimento de novos produtos, eu não coloquei aqui, mas também a aquisição de novos produtos, né? Então, tem empresas que precisam estar criando novos produtos, novos tipos de produtos a todo momento. Eles precisam estar criando a todo momento, né? Então, é para poder sobreviver, inovar o tempo todo, né? Então, ali a atualização de produtos existentes, verificações contínuas de qualidade, né? Questões relacionadas à inovação. Então, assim, é essencial para certos tipos de empresas, principalmente empresas de desenvolvimento de produtos físicos, né? Então, é essencial. Mas a gente pode trocar esse termo produtos por serviço também. Então, pesquisa de novos tipos de serviço, atualização dos serviços existentes, né? A inovação nos serviços também pode ser considerada nesse aspecto, tá? Um outro tipo de negócio é de produção, agora aqui mesmo de produção mesmo física, né? De fabricação de produtos. Então, a gente tem aqui o design de produto, né? Que é uma atividade também bem legal, bem essencial, né? Imagina uma fabricante de carros, aqueles designers dos automóveis, né? O processo de produção, seleção de capacidade produtiva, planejamento de produção, controle de produção, qualidade e controle de custos, controle de estoque e manutenção de máquinas, né? Então, tudo aqui tem a ver com o processo produtivo, né? Dentro de conteúdos relacionados aí a cursos como administração e engenharias, né? Tem muito disso aqui, principalmente engenharia da produção, né? Beleza. E a gente tem também objetivos aí e atividades chaves ligadas a marketing, né? Por exemplo, traçamento de novas estratégias. Então, aqui tem, por exemplo, a fabricação de planejamento estratégico, né? Que é feito aí, dependendo do tipo de empresa, anualmente, para 2 anos, para 5 anos, né? Então, é uma atividade-chave, fazer o planejamento estratégico da empresa. Pesquisas de mercado e pesquisas de validação, né? Que, principalmente para startups, validação é essencial, né? Então, é uma atividade-chave. Né? Precisa estar validando o tempo todo as propostas, a própria comunicação de marketing. Então, só dentro aqui de comunicação de marketing a gente tem propaganda, tem publicidade, né? A diferença entre propaganda e publicidade é que propaganda tem a mídia paga, a publicidade não tem a mídia paga. Não é? Então, quando eu faço um anúncio no intervalo do Jornal Nacional, então isso é propaganda porque eu estou pagando. Agora, se o William Bonner fala bem da minha empresa e eu não paguei por isso, né? Então isso é uma publicidade. Então, a gente tem a propaganda, tem a publicidade, tem relações públicas, tem vendas, a área de vendas, né, que está aqui mais na frente, tem o merchandising do ponto de venda, enfim, tem uma série de técnicas, promoções de vendas, né? Uma série de técnicas que estão encaixadas aqui dentro da comunicação de marketing, que elas podem ser atividades-chave dependendo do tipo do seu negócio, né? A própria gestão de vendas é essencial para empresas da área comercial presencial, né? E a gestão de eventos, tem muitas empresas que precisam aí fazer eventos o tempo todo para que as pessoas conheçam elas melhor, né? Então, é super essencial. Tá aí um monte de possíveis atividades chaves, dependendo do tipo da empresa, que se tornariam fatores críticos de sucesso assim muito forte, né? Então, veja que eu repriso aqui aquilo que nós fizemos na nossa
última aula de recursos chaves, né? Então, para ficar claro, assim, para ficar fácil de entender que tipo de atividades são atividades essenciais aí, são atividades de fatores críticos de sucesso para o meu negócio funcionar. Então, sempre a gente tem que ter em mente as 4 principais atividades do lado direito do Canvas, sempre, né? Então, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com o cliente e fonte de receita, né? A chamada monetização. Então, sempre nesses aspectos aqui, a gente tem que pensar que tipo de atividades são essenciais para que a minha proposta de valor funcione, para que a minha entrega do meu produto ou serviço ou plataforma digital para o cliente funcione, para a questão relacionada a marketing, que tipo de atividade de marketing é essencial e dentro de fontes de receita também, que tipo de atividades são essenciais, né? Então, a gente tem aqui em cima aquela tipologia que nós fizemos na nossa primeira, que nós apresentamos lá no início, né, da aula de hoje. Então, produção, resolução de problemas e plataforma, né? Então, plataforma tem a ver com serviços digitais, né? Resolução de problemas com empresas baseadas em conhecimento, e produção com empresas baseadas em bens físicos, né? Então, bens físicos, serviços e digital, né? Não esquecendo que a gente pode ter as chamadas interseções entre eles, né? Que podem indicar, então, até mesmo nessas interseções, importantes fatores críticos de sucesso, tá certo? Muito bem. Eu queria chamar a atenção para um tema, né, para a gente ir para o encerramento do nosso papo de hoje. Vamos encerrar um pouco mais cedo. Eu queria só chamar a atenção para um tema importante de Travou. Aqui também. Ok, vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se o professor Fábio volta. dentro do Está mundo dos chovendo negócios. muito. Oi? Tinha travado. Professor Alô? Fábio, retoma um pouquinho, porque você ficou travado uns 30 segundos, mais ou menos. Mas eu travado numa posição bonita, pelo menos, porque a gente fica muito feio nessas travadas que dá, né? Então, eu vou voltar aqui. Eu gostaria de trazer uma perspectiva de negócios que tem sido assim, uma perspectiva muito utilizada pelas empresas agora, né? Que é o pensamento de que mesmo que eu esteja vendendo bens físicos, né, um livro aqui, um bem físico, ou esteja vendendo plataformas digitais, né, a questão do serviço agregado, né, aquele serviço que a gente entrega junto com o produto, o serviço que a gente entrega junto da plataforma digital, ele acaba se tornando tão importante quanto o próprio serviço, não é? Quanto o próprio produto, na verdade, né? E esse tipo de dinâmica, né, a gente tem acompanhado, esse tipo de dinâmica a gente recebe o nome de lógica do serviço dominante. Então, a gente passou a ter apenas o produto central como o dominante do negócio, não é? Acaba-se tendo agora uma perspectiva maior, né? Uma perspectiva maior de que o serviço agregado é tão importante quanto o produto central mesmo. Então, se indica que na venda de um livro como esse, o serviço que está em volta da venda desse livro é tão importante quanto o próprio livro em si, né? Então, a gente vê, falando em livros, né, a gente vê empresas como a Amazon, né, que estabeleceu
uma vantagem competitiva enorme, não é? Ao vender os livros do jeito que eles vendem na plataforma digital deles, não é? Que é, assim, não só os livros, mas todo o e-commerce que ele pratica ali, é uma verdadeira experiência montada por detrás daquela venda, né, que encanta muitas pessoas, né? Então, você vê agora, então, foi lançado esse ano, dentro da Amazon, aí o serviço dele chamado Amazon Prime, não é? Onde você, através de um pagamento recorrente, você tem acesso ao Netflix deles, né, que é o Amazon Prime Video, e tem acesso a preços mais baratos, custos mais baratos de entrega, produtos de mais alto padrão, né, com preços bem mais módicos, né? Então, é muito legal para quem usa aí o Amazon Prime, é um serviço fantástico. Então, o Amazon Prime é tão importante hoje dentro do conceito do que é a empresa Amazon do que os próprios produtos físicos que eles vendem, né? Então é muito interessante esta abordagem, né? Que é pensada. Então o serviço acaba sendo dominante na construção da própria ideia do produto, não é? Então, por isso que se chama lógica do serviço dominante. Esse negócio aí, ele apareceu, essa proposta, né, de negócio apareceu primeiramente nos países escandinavos, né, lá com a chamada Escola Nórdica de Marketing. Esse é um dos principais expoentes da Escola Nórdica de Marketing, que é o professor Christian Grönhuus, autor de um livro fantástico chamado Marketing, Gerenciamento e Serviço. É um livro super sensacional, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na Finlândia, né, em Helsinki. Eu fui apresentar uma palestra em Helsinki no ano de 2015. E aí eu tive o prazer de conhecê-lo lá, que ele era o líder do evento, né? E ele é um dos criadores dessa ideia, né, que tem algumas premissas básicas, né? Primeiro, que hoje em dia o serviço acaba sendo a base fundamental da troca. Então, amigos, se você está montando um negócio, você já tem que pensar no serviço agregado, não é? Então, mesmo que seja um negócio físico, mesmo que seja um negócio como o sacolão aqui, que está virando constantemente o nosso exemplo aqui em sala, se ele não tiver um atendimento agradável, se ele não tiver um ambiente agradável, né? Se ele não tiver pessoas agradáveis, você não volta mais lá, né? Dificilmente você vai voltar lá. E você não quer só o produto, você quer também uma experiência diferente, né? Isso vale também para negócios baseados no digital, né? Isso também é válido para ele, né? Então, outro ponto, a base fundamental da troca é o consumidor. Então, a gente tem uma troca de vetor, né? A gente tem uma troca de vetor. Se antes era a empresa que cuspia tudo na gente, não, agora, né, conforme até o Canvas mostra, né? Primeiro a gente pensa no consumidor e depois propõe um valor para ele, né? Propõe algo valioso para curar a sua dor, né? Então, olha aí uma outra mudança importante. Os bens físicos, os produtos que a gente vende, acabam sendo o mecanismo da distribuição da experiência e do serviço, como a gente falou agora no exemplo da Amazon Prime, né? Item 4, recursos monopolizantes da empresa são sua maior fonte de vantagem competitiva. Então, quando você tem essa questão da ideia do serviço, ele vira um recurso monopolizante. Lembra que a gente falou do monopólio virtuoso. Então, tem empresas que conseguem prestar serviços tão sensacionais que as pessoas simplesmente não consideram concorrentes dela, né? Só compram dela. Um outro pressuposto importante, todos os projetos devem ter, na verdade, a terceira aí, devem ter no serviço e na experiência o foco principal, né? E isso é mais um item para corroborar aí, né? O consumidor é sempre um co-criador de valor. Então, você tem que pensar no processo de cocriação. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, né? Cocriação, principalmente para produtos digitais. Então, você está lá com um produto digital ou para um serviço que você presta, onde a presença humana é essencial. Então, o consumidor, que é quem está do outro lado recebendo, ele tem que ser, primeiro, sempre considerado,
você tem que estar sempre validando os produtos, com as ideias com ele, né? E você tem que deixar espaços na sua solução, principalmente numa solução digital, para que ele possa dar feedbacks constantes, correto? Para que ele possa indicar as questões o tempo todo, né? Aqui a gente falou das empresas devem criar proposta de valor contínua e não apenas entregar valor uma vez, que é a ideia do MVP, né, que a gente já viu, ou seja, está sempre com o produto versão beta, melhorando, melhorando, melhorando o tempo todo, né? Isso é um pressuposto essencial da lógica de serviço, né? Uma visão centrada no serviço e na experiência é inerente para uma orientação para o consumidor. Então, se você quer ter uma empresa que os consumidores gostem de você, que lhe considerem, você tem que ter uma experiência positiva, né? E os serviços prestados positivamente. Todos os stakeholders, que são os públicos de interesse da empresa, são recursos importantes na proposição de valor. Então, chame os clientes, chame os fornecedores, né? E crie a sua proposta de valor também, considerando os objetivos desses públicos que estão em volta do negócio, né? O valor é sempre determinado pelo usuário, né? Então, como eu falei no início, já passou essa ideia de que o consumidor ou de que o produtor, né, a pessoa, o empresário, o empreendedor é que dita. Não, a gente vai o inverso, né? Sempre pensando no cliente, nas suas dores e propondo a solução para eles, né? Então, a gente já falou da cocriação de valor, então, junto com todas as pessoas que participam, né? Funcionários, fornecedores e clientes, é um pressuposto essencial se você quer fazer, né? E aí, o que nos espera, né? Nessa nova lógica, né? Principalmente no mundo digital. O mundo digital é um ambiente mais propício para que a lógica do serviço dominante se desenvolva hoje, né? Então, qualquer negócio digital baseado em aplicativo, baseado em e-commerce ou não, precisa ter uma experiência de serviço por trás que crie essa vantagem competitiva, né? Tem um exemplo aí, e a gente encerra com esse exemplo, com esse caso de muito sucesso, de muitos de vocês usam, que é o Spotify, né? Então, veja, o que o Spotify, que é uma ideia sensacional, né? O que o Spotify ele entrega, né, para a gente, né? Então, vamos ver aqui o problema, a dor, né? Pessoas querem ouvir música com mais conforto, sem burocracia e em qualquer lugar, né? Então, qual foi a proposta de valor? Uma interface com acesso às músicas desejadas mediante uma mensalidade baixa, né? Que com o preço que antes a gente comprava um CD, a gente paga uma mensalidade de um Spotify assim até mais alto nível, né? Não é aquela mais simples de todas, né? Então veja, esse aqui essa é a proposta de valor deles, né? Então, mas como é que eles entregam isso, né? Quais são então essas atividades chaves baseadas no serviço, né? Então vamos ver um pouquinho mais aqui da proposta de valor deles, né? Então, quanto mais clientes, mais importante a plataforma fica para quem? Para os artistas e para os gravadoras, que são os públicos de interesse aqui, né? Então, quanto mais usuários e mais artista, maior o valor e eu monetizo melhor meu processo, né? Então, aqui, quanto mais artistas e músicas, mais pessoas entram e aí mais valor o produto entrega, né? Então, veja só a dinâmica do funcionamento do Spotify aqui, né? Veja só essa dinâmica. Então, começando pelos clientes, né? Então, quanto mais o cliente paga, né? Ou seja, uma receita recorrente de mensalidade, conforme a gente viu na aula de monetização, mais música ele vai ter no local que ele queira, né? Aí entram outras pessoas, outros players aí, né? No processo. Você tem os artistas, né? Então, quanto mais ouvintes, mais receitas esse artista vai ganhar, não é? E ele vai ter mais dinheiro e mais empolgação e motivação para produzir mais músicas para colocar na plataforma, deixando a plataforma mais intensa, né? Mais cheia de atividade, né? E aí entra em campo as gravadoras, que pareciam que iam sumir nessa época, né? Mas aí elas tiveram que se reinventar também. Então, quanto mais ouvintes, maior a receita dela, e na mesma dinâmica dos artistas, ela consegue produzir melhor essas músicas e jogar no mercado.
E aí a gente tem mais outros 2 players aqui em cima, né? As plataformas, né? Quanto mais agrega valor, mais traz usuários para a plataforma, e aí ela pode dar mais acesso à música e trazer novos usuários, né? Plataformas como parceiras aí do negócio, né? E por fim a gente tem outras empresas que fazem publicidade, né? Então, quanto mais receitas elas pagam para o Spotify para ter a sua propaganda lá, maior espaço para divulgação eles vão ter, porque vai trazer mais renda para o Spotify e ele vai poder disponibilizar um produto mais barato, ou seja, vai atrair mais pessoas, não é? Então, veja assim, a dinâmica desse processo, né? Vejam a dinâmica aí, e aí o Spotify ele acaba saindo de uma atividade-chave simples, que era a disponibilização de um portfólio de músicas aí, né? Então, agora o negócio cresce, porque ele tem agora atividades-chaves ligadas aos clientes, aos artistas, às gravadoras, às outras plataformas digitais e às outras empresas fornecendo espaço para publicidade. Então, veja que um negócio que começou pequeno, ele começa a crescer, mas dentro de uma base de ideia de serviço dominante, né? Então, o Spotify não é só um aplicativo de música, ele é todo um processo que entrega valor através de serviços para diversos públicos. Não é? Isso transformou uma ferramenta super complexa, né? um modelo de negócio super complexo, e não é por menos que se tornou aí uma das maiores unicórnios do mundo, né? E para quem não sabe, eu falei ali um pouquinho da Finlândia e tal, dos países nórdicos, o Spotify foi criado na Suécia, não é uma empresa aí americana ou japonesa, como a gente está acostumado a ver aí nas multinacionais, é de um país escandinavo, aí, a Suécia, né? E é isso. Jonathan, falando que os gravadores, artistas estão ganhando bastante direito com direitos autorais de música, né? Só multa, exatamente. Então, aí a gente tem todo mundo saindo ganhando no sistema do Spotify. Então, esse foi o tema de hoje, as atividades chaves, reprisando o que a gente precisa entender muito bem e deixar muito claro é que as atividades chaves são também fatores críticos de sucesso. E essas atividades elas podem estar baseadas em produção, em resolução de problemas e em digital, em meios digitais, né? E a gente precisa considerar fortemente a atuação, mesmo em empresas que não tenham serviço como foco principal, a atuação dos serviços ali como atividade de apoio ao consumo do que a gente está ofertando ali nessas empresas. Certo? Vamos lá, então, dúvidas e perguntas, né, sobre o tema de hoje. Tá tranquilo? Já está disponível para vocês esse PowerPoint lá na área de arquivos do nosso espaço da disciplina, e vocês já podem acessar também essa tabelinha aí no fim que vocês vão preencher, né, também em formato PowerPoint, só ela. Tá certo? Então, é isso. Terminamos aí 5, 6 minutos antes do nosso horário, segundo o meu relógio. E aí vocês estão liberados hoje. Ok? Diga, Bia. A nossa nota já saiu? Já terminou de da corrigir prova? as dissertativas? Isso? Já saiu, já estão todas lá, já. Podem olhar. Tá bom. Obrigada. Olhem no sistema não, no Siga, Ava, né? lá no Siga não, no Canvas. Dê uma olhada no Canvas. Ela já está lançada lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. João Casagrande, você comentou sobre relacionamento com o cliente ser um ponto-chave. Com isso, posso considerar a contratação do suporte como algo de muita importância? Que tipo de suporte você fala? O suporte de tecnologia? Né? Esse tipo de suporte que você considera?
comunicação com o cliente, de tipo reclamação, de ajuda para... Ah, tá. Beleza. Então, isso hoje ela faz parte do que a gente chama de Customer Success, né? É esse item da capa desse livro aqui, né? Customer Success. Customer Success é um processo como diz o nome, de construção do sucesso do cliente ao usar o meu produto. Então, se eu estou ali fornecendo um serviço ou um meio digital, um aplicativo para uma pessoa, a gente tem que fazer com que ele use da melhor maneira possível aquilo. Então, dentro do Customer Success, a gente tem a ideia de que o suporte é essencial. Então, empresas, por exemplo, que conseguem entregar suportes 24 horas, por exemplo, imagina-se que empresas como essa conseguem fazer com que o seu cliente tenha sucesso ao usar o seu produto, né? Então, ao ter sucesso, ele vai criar um nível maior de lealdade comigo, de fidelidade comigo. Então, o relacionamento se constrói. Certo? Então, o suporte hoje é essencial, principalmente se o teu negócio for um negócio digital, de modelo de monetização SaaS, né? Que é aquele modelo que a gente viu, onde você vende o software e fica ali prestando serviço para aquela pessoa que comprou o seu software. Se for esse tipo de negócio, cara, o suporte é essencial mesmo. Beleza, então. Professor, só uma pergunta, atividade... Meu xará, Fábio, fala aí. Fala um pouco mais alto, cara. A atividade que está lá é só de recurso-chave, né? Ainda não tem recurso-chave, eu vou deixar ela em aberto, e aí quando a gente fizer a próxima aula de parceiro-chave, aí vocês entregam as duas juntas, parceiros e atividades, que tem muito a ver um com o outro, né? Então as atividades vão puxar os parceiros, aí fica fácil vocês fazerem essas duas juntas. Tá bom. Fora a primeira prova, não tem mais prova na matéria do senhor, não, né? Não. Prova 0 agora. Só uma mesmo. Então. Só uma pergunta, a data da apresentação do pitch lá, aquele tipo de coisa... Vocês não vão apresentar aqui na aula o pitch, né? Vocês vão gravar o pitch e vão enviar a gravação dele. Tá bom. Vai ser mais para o fim do mês de novembro. Tá bom então, professor. Obrigado. Beleza! Então, valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Professor Wellington, boa noite. Quem falou? Guilherme. É Guilherme? Isso. Fala, Guilherme. Eu acabei de ver uma atividade aqui no Canvas. É do dia 8 de outubro. Acho que é fonte de receita. Essa atividade foi enviada pelo grupo ou tinha que enviar individualmente? Não, toda só pelo grupo. Se um do grupo enviou, os grupos já estão registrados no Canvas. Se um do grupo enviou, automaticamente cai para todos os do grupo. Ah, tá. É que a minha tá colocada em aberto. Será que o grupo meu não enviou, então? Não sei, pode ser, hein? Eu não vejo a interface do aluno. Tem uma minha que o grupo enviou, só que a minha continua em aberto. Se o grupo enviou, eu tenho já a informação disso aí lá. E aí vocês não se preocupem. Tá bom? É que tá com ponto 0, eu assustei, mas beleza. Tá, beleza. É bom, ficar assustado é bom que a gente fica logo esperto. Beleza, amigos? Uma ótima noite para vocês. Professor.